Olá pessoal, aqui é o Christian Guerreiro do Tecnologia que Interessa e hoje a gente vai começar realmente a configurar aqui o vCenter. Tá? Quando a gente acessa a primeira vez o vCenter, o servidor do vCenter através do vSphere Client, essa é a tela inicial que ele abre, né? Essa visão de inventário, que é essa visão aqui de hosts e clusters da seção inventário. Né? E ele abre essa seção justamente porque a configuração do ambiente virtualizado ela deve começar pela criação de um data center. Então você deve criar um data center com o nome da organização. Tá? E uma vez criado esse data center, o que ele recomenda é que você adicione os hosts. Né? Ou seja, a ideia é você tem aqui um container, uma espécie de container, que vai servir para você agrupar os servidores de virtualização daquela organização. Tá? Então aqui você tem a organização e os hosts. Tá? Então aqui a gente vai adicionar. A gente tem um host aqui já configurado, pronto para ser adicionado. A gente vai aqui informar os dados. Né? Informei aqui o IP do host. Ele identificou, gerou uma assinatura, porque a conexão é segura, né, entre o vCenter e o agente e o host. Tá? Ele identificou que esse host está lá com o SXE 5.1 instalado e que não tem nenhuma máquina virtual nesse host. Tá? Ele vai então importar esse host. Pergunta se você quer atribuir uma licença a ele. Como a gente não tem nenhuma licença atribuída aqui, a gente está usando o ambiente no modo de teste, então não precisa adicionar nada. E pergunta se eu quero habilitar o modo lockdown, que é o modo mais seguro. Caso você tenha um hypervisor na DMZ, por exemplo, você pode querer habilitar essa opção. E a localização onde esse host deve ficar. Tá? Se a gente tivesse uma estrutura mais complexa, que a gente vai falar aqui, envolvendo clusters e tal, você poderia selecionar, por exemplo, em que cluster você gostaria de alocar esse host, né, se fosse o caso. Aqui, como não tem cluster ainda, a gente vai criar já já, eu vou alocar ele diretamente no data center. E aí é só finalizar. Uma vez que eu clique em finalizar, o que ele vai fazer? Ele vai, na verdade, aqui, ó, se conectar ao hypervisor, tá? E vai fazer a instalação de um agente, né, de um software, que é o agente do vCenter, o chamado VPXA, que é o processo que roda lá no host. E a partir desse momento, vai ser através desse agente que todas as ações vão ser realizadas no hypervisor. Né? Então, o vCenter, através desse agente instalado em cada host, é que ele controla efetivamente cada um desses hosts. Tá? É importante dizer que existe uma outra alternativa, que é você conectar no host através do agente do próprio host, né, que é o chamado hostd. Mas quando você conecta através do hostd, ou seja, quando você conecta diretamente no host e o VPXA está lá, ou seja, existe um agente do vCenter instalado, ele te dá um alerta justamente informando que aquele servidor, que aquele host é gerenciado por um vCenter, que você na verdade deveria conectar no vCenter e não no host diretamente. Tá? Isso é só uma informação que é importante ter em mente. E aqui, ó, se eu clicar no host, vocês vão ver que a gente tem basicamente as mesmas guias, né, com algumas informações adicionais, né, relativas ao hypervisor. Né? Então observe que eu tenho aqui todas aquelas guias que a gente viu quando você gerencia o host diretamente, e tem mais algumas, né, como por exemplo alarmes, né, mapas, histórias de envios, hardware status. Tá? Então você já percebe que existe uma série de coisas, de recursos a mais que o vCenter oferece, e realmente essa é a ideia da VMware, né? Garantir um conjunto maior de funcionalidades.
Outra coisa que é importante atentar quando você está montando logo o seu ambiente virtualizado que você vai gerenciar, é que você não deve trabalhar com hosts soltos, digamos assim, dentro do data center. O ideal é que você associe um cluster. Tá? Para que serve o cluster? O cluster ele é o mecanismo através do qual você agrupa hosts. Né? Então, o que é um cluster? É um conjunto de hosts. E para que serve um cluster? Para que, através desse conjunto de hosts, eu consiga ativar as funcionalidades avançadas da suíte vSphere. Né? Em especial, a funcionalidade de alta disponibilidade e de balanceamento de carga. O HA, High Availability, que é alta disponibilidade, e o DRS, que é o Dynamic Resource Scheduling, que é justamente o balanceamento de carga. Tá? Então, se você não tiver um cluster configurado, você não consegue habilitar essas funcionalidades avançadas. Tá? A rigor, nesse cenário que a gente está aqui nesse momento, não faz muito sentido habilitar isso ainda, porque eu não tenho... eu só tenho um host ali, como vocês já viram. Né? Mas, então vamos deixar desabilitado, tá? Para que depois a gente veja com calma a configuração de cada um deles individualmente. Mas vocês já sabem que é através do cluster, né, que a gente ativa as funcionalidades de alta disponibilidade e balanceamento de carga da solução. Okay? Aqui há algumas configurações relacionadas ao vMotion, que a gente vai falar em detalhes depois também. Tá? Onde você quer armazenar os arquivos de swap para as máquinas virtuais que vão estar nos hosts que vão compor esse cluster. Você pode alocar uma área específica para isso. E só. Finalizar, ele vai criar aqui um cluster, uma operação bem simples, nada demais. E agora a gente tem um cluster. Tá? Uma vez criado o cluster, você move o host para lá. Tá? Então, essa é a estrutura recomendada para que você monte o seu ambiente virtualizado utilizando a solução da VM. Né? Então você tem um data center. Dentro do data center você tem um ou mais clusters, conforme a organização que você queira implementar para os seus hosts. Né? E dentro de cada cluster você vai ter os hosts que compõem aquele cluster. Então, por exemplo, poderia criar aqui um outro cluster de desenvolvimento. Tá? Então aqui eu tenho um cluster que vai ter os hosts que vão abrigar as máquinas virtuais do ambiente de desenvolvimento da empresa e um outro cluster que vai agrupar os hosts que vão abrigar as máquinas virtuais do ambiente de produção. Tá? Então essa é uma maneira, né? Ou seja, os clusters, criar mais de um cluster é uma maneira de você separar de uma forma, digamos assim, mais rígida as suas cargas de trabalho, ou seja, você isolar de uma maneira mais efetiva as suas máquinas virtuais em relação aos seus hosts, ou seja, garantir que uma máquina virtual, nesse exemplo aqui de desenvolvimento, não interfira no ambiente de produção, né, em nenhuma hipótese. Né, justamente porque qualquer máquina virtual de desenvolvimento eu vou criar e vou alocar ela num host que vai estar no cluster de desenvolvimento. Da mesma forma que qualquer máquina que seja de produção, né, que esteja em produção, eu vou criar e alocar num host que esteja no cluster de produção. Então, com isso, você tem a garantia do isolamento das cargas de trabalho e a garantia de que não vai haver interferência do seu ambiente de desenvolvimento no seu ambiente de produção. Porque os hosts, né, ou seja, as máquinas físicas que vão hospedar o seu ambiente de desenvolvimento, são totalmente diferentes, são distintas das máquinas físicas dos seus hosts do ambiente de produção. Então essa é uma forma interessante de você isolar os ambientes. Outra abordagem possível também poderia ser aqui,
trabalhar com a ideia, por exemplo, de DMZ. Tá? Você poderia criar um cluster DMZ e um cluster rede local, enfim. Né? Então, a forma como você vai criar, né, quais os clusters que você vai criar e quais os critérios que você vai usar para criar esses clusters é uma questão própria de cada organização, de cada empresa. Tá? O importante é entender que o cluster ele é uma maneira de você isolar, né, completamente as cargas de trabalho, né? Isolar os ambientes mesmo, para que as máquinas virtuais elas não se comuniquem, não, elas não interfiram no umas nas outras, né? Desde que estejam em clusters diferentes. Mas é importante observar o seguinte, né? Um cluster não faz sentido existir se você não tiver pelo menos 2 hosts, ou seja, pelo menos 2 máquinas físicas para alocar naquele cluster. Então, nesse cenário aqui, ó, nesse exemplo que a gente montou aqui, se eu tenho desenvolvimento, produção e DMZ, eu tenho que ter pelo menos 6 hosts, né? Para colocar 2 hosts em cada cluster. Okay? Se eu não tiver pelo menos 6 máquinas físicas dedicadas para virtualização, né, com esse X instalado, não faz sentido eu criar 3 clusters. Okay? O cluster é a única alternativa que eu tenho para isolar as máquinas virtuais, para impedir que uma máquina virtual interfira na outra? Não. Existem outras maneiras de isolar também. Tá? Essa aqui é só uma maneira, digamos assim, mais rígida. Tá? Mas existem outras possibilidades também. Tá? A gente vai tratar dessas outras possibilidades depois. Por enquanto eu queria só falar dessa questão dos clusters. Okay? Então observe que a estrutura básica para você implementar um ambiente virtualizado utilizando a solução da VMware, ela é baseada na definição de um data center de um ou mais clusters e dentro de cada cluster você vai alocar os hosts, né, que são os servidores físicos. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima.